Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o Oli, numa participação super especial aqui no canal Redes e Poder no Sistema Internacional. No vídeo de hoje em que a gente vai debater um conceito que pode passar meio batido, mas que parece ser muito interessante para compreender essa nova tentativa dos Estados Unidos de se colocar no sistema internacional, devido à última cúpula do clima, essa tentativa do Joe Biden de tentar tornar os Estados Unidos de uma forma ou de outra uma potência relevante para o globo como um todo, coisa que o Donald Trump não fazia. E a gente vai tentar analisar isso por meio de um conceito político bem importante, que é a tal da Pax Americana. É um conceito que foi falado muito nos anos 90, foi abandonado de uma forma ou de outra, mas que ele parece ser bem interessante para a gente entender esse movimento que está acontecendo agora. Bom, pessoal, vamos lá. Acho que quem tem aí seus 30 e poucos anos, mais ou menos como o pessoal da minha idade ou o pessoal mais velho, vai lembrar daquele período dos anos 90 em que a gente debatia muito a respeito da mudança da essência do mundo, digamos assim, né? Um dos motivos que me levaram, inclusive, para relações internacionais, para geopolítica e tal, foram os movimentos que aconteceram nessa época, né? Porque além da existência de fenômenos paranormais como o ET de Varginha, que era muito comum naquela época, também aconteceu o chupacabra, né? Também nos anos 90, enfim. Também havia um debate muito importante a respeito do funcionamento mesmo do sistema internacional como um todo, aquilo que acontecia, aquilo que iria acontecer no século XXI, como preparação para essa nova realidade mundial, né? Foi aí que surgiu, por exemplo, a famigerada expressão nova ordem mundial, né? Famigerada por quê? Porque ela teve um papel, ela tem uma preponderância importante nesse período dos anos 90, no reposicionamento dos Estados Unidos, principalmente ali no comecinho dos anos 90, com a gestão do George Bush pai, mas depois ela começou a se tornar, de uma forma ou de outra, alvo de teorias conspiratórias, né, de grupos conspiratórios começaram a usar isso para falar que existem instâncias e forças no sistema internacional que acabam, de uma forma ou de outra, dominando a forma como as coisas acontecem, tanto no nosso cotidiano como no âmbito das potências da política internacional. E, principalmente a partir do atentado do 11 de setembro, um dos conceitos que mais circulou naquele período, e que circulou muito em áreas bem conservadoras, como relações internacionais, como a geopolítica, é a tal da Pax Americana. E esse conceito de Pax Americana ela é muito importante para a gente entender, inclusive, alguns posicionamentos de pessoas um pouco mais velhas que hoje em dia estão no poder em diferentes países, incluindo aqui os Estados Unidos, o Brasil, né, e os Estados Unidos. É importante a gente entender que a forma como as pessoas enxergam o sistema internacional acaba influenciando nas decisões que elas tomam, seja no cotidiano delas, que todos nós estamos de uma forma ou de outra inseridos no sistema internacional, seja enquanto decisores de políticas públicas, nas práticas e ações que eles vão adotar, né, partindo-se desse pressuposto, partindo-se dessa visão. Então, essa forma essa impressão, mas impressão não no sentido de sensação, de opinião, mas impressão no sentido literal da palavra, né? Ou seja, isso que deixa impresso de uma forma ou de outra na nossa mente a figura política, né? A construção de uma forma ou de outra dessa realidade acaba importando muito para a forma como a gente vai executar essa política pública quando a gente estiver nessas posições, ou a forma como a gente vai encarar o desenvolvimento da política internacional a partir das nossas experiências, digamos assim, cotidianas. Então, é importante a gente lembrar que o fim da Guerra Fria trouxe, de uma forma ou de outra... olha, ele está olhando aqui. O fim da Guerra Fria ele trouxe, de uma forma ou de outra, uma situação nova e sem precedentes no sistema internacional. E aí é muito comum a gente falar, né, principalmente em relações internacionais, que tem essas frases de efeito, né? Desde Westfália, a partir do fim da Guerra Fria, enfim, que são meio que frases de efeito, depois do 11 de setembro. Ou seja, são algumas frases marco, digamos assim, que acabam se tornando frases sem representatividade política direta, né? Porque acabam se tornando clichês de análise, né? Só para justificar mais ou menos um recorte que vai ser feito.
Mas, na verdade, isso aqui tem diretamente a ver com o fim da Guerra Fria, porque é essa ideia de que, pela primeira vez no sistema internacional, a gente tem uma situação inédita, tá? Por quê? Porque a gente vai observando ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, uma expansão pela força e pelo capitalismo do sistema internacional europeu, né? A gente poderia dizer primeiro inicialmente europeu, depois anglo-saxão com a anexação dos Estados Unidos, né? Ou ocidental, que alguns autores como Immanuel Wallerstein vão chamar de moderno-coloniais, né? Ou seja, o sistema mundo moderno, essa expansão do mundo eurocêntrico, capitalista, ao longo desses séculos para outras regiões, chegou, digamos assim, numa situação limite na década de 90 do século passado. E por que ela é uma situação limite? Porque inicialmente, ao longo dos séculos 18 e 19, o que a gente foi vendo foi o estabelecimento de uma disputa entre potências internacionais. Só que essa disputa entre potências internacionais, ela sempre aconteceu num número relativamente grande, ou seja, 5, 6, 7 países participando ativamente, principalmente por causa da sua capacidade econômica e militar, dos acontecimentos do sistema internacional, né? Estabelecendo de uma forma ou de outra uma hierarquia na possibilidade, né, na liberdade, na verdade, os espaços de liberdade dos outros países dentro dessa mesma lógica de sistema internacional. E no fim do século XIX, com a expansão do imperialismo, né, com a chegada desses países em continentes, né, essa corrida por cada centímetro quadrado, chegando inclusive em regiões que na época eram impossíveis de serem utilizadas, como é o caso do Polo Norte, o Polo Sul, né, com as expedições antártidas, o topo do Monte Everest, o topo do Monte Kilimanjaro, a redescoberta de Machu Picchu, enfim, são movimentos que estão inseridos nessa lógica de expansão pela expansão que no século XIX a gente vai chamar de imperialismo e competição interestatal, né, o estabelecimento de uma competição interestatal. Isso acontece porque nesse período do século XVIII ao século XIX, a gente tem justamente a tentativa de expansão pela força, pela conquista, pela dominação para as outras regiões do mundo de sistemas econômicos, políticos e ideológicos nacionais, né? Isso não significa dizer que esses países vão levar as suas nações, as suas nacionalidades para outras regiões, mas que faziam isso tendo em vista o benefício dos empreendimentos econômicos e da melhoria, né, do aumento da capacidade militar dos seus países com relação aos outros países com quem havia essa concorrência. E por isso que muitos autores não chegam a falar de imperialismo, mas falam de concorrência interestatal aí no fim do século XIX e começo do século XX. Com o fim da Primeira Guerra, a gente tem uma mudança. E uma mudança que às vezes a gente não debate, mas que ela é muito importante. Porque o fim da Primeira Guerra, somada à Revolução Russa de 17, traz uma nova questão. Agora, não se trata mais de debater nacionalidade, nacionalismo, em que pese isso vai ser ainda uma retórica muito importante e um instrumento político fundamental para que os estados justifiquem as suas ações. Mas agora a discussão vai ser uma discussão que a gente poderia chamar de uma forma ou de outra de ideológica. Eu tenho medo de usar esse termo, porque ideológico, né, hoje em dia está sendo usado de uma forma muito, muito perniciosa. Mas, na verdade, trata-se de debater qual seria o melhor modelo econômico-político para a realização plena da humanidade como um todo, né? Esse é um aspecto muito importante para a gente entender o nazifascismo, para a gente entender o comunismo soviético desse período até a Guerra Fria, até 1956, no debate entre Stalin e Trotsky, principalmente, e o papel que os Estados Unidos vão cumprir digamos assim, na representação de um jeito de ser, né, de uma forma de construir, né? Olha, ele até chorou aqui, tadinho. De um jeito de ser, de uma forma de construir uma realidade em que eles vão enxergar o exemplo e a experiência norte-americana como sendo o exemplo e a experiência da humanidade como um todo. Porque havia isso, né, por trás, havia essa ideia de que ou o nazifascismo... Quer sair? Olha. Vai lá, paixão. Isso.
Isso, bicho. Que o nazifascismo, o comunismo soviético ou a democracia liberal capitalista, de uma forma ou de outra, representavam os melhores mecanismos institucionais, políticos, ideológicos, para que a humanidade pudesse encontrar a sua própria natureza da melhor forma, né? Esse é um aspecto pouco debatido quando a gente fala de Guerra Fria, porque normalmente é mais fácil a gente falar que era uma luta entre Estados Unidos e União Soviética, quando na verdade a gente está falando de um embate entre essas ideologias, justamente para tentar se justificar como o melhor caminho para a humanidade como um todo. Esse aspecto é um aspecto importante para a gente entender a Pax Americana e como que no fim da Guerra Fria, a derrocada da União Soviética por situações internas, especificamente internas, né? A gente tem essa retórica, né, de que os Estados Unidos venceram a Guerra Fria, quando na verdade, de uma forma ou de outra, a União Soviética ela se dissolveu, né? Ela se diluiu por motivos próprios, por razões próprias, né? Por organização, por uma incapacidade de responder às incongruências, né, de responder à dialética mesmo do sistema dentro dela, dentro da própria União Soviética, e ela acabou se esfacelando a partir de dentro, ela acabou sendo implodida por dentro e não explodida por fora. Esse é um aspecto muito importante para a gente entender que quando os Estados Unidos ganham a Guerra Fria, eles não ganham por motivação própria, né? Eles não vão lá e derrotam, como foi no caso da Segunda Guerra Mundial, em que o nazifascismo foi derrotado no campo de batalha, no campo ideológico, foi derrotado no campo econômico, né? Eu estou observando aqui que ele está passeando aqui, né? Olha, bom, o que acontece na Guerra Fria é que aquilo que sobrevive ao embate entre Estados Unidos e União Soviética acaba sendo a experiência norte-americana de capitalismo neoliberal. Isso tem um aspecto muito importante na forma como a política vai ser entendida nesse período, e mesmo para a própria popularização da ideia de Pax Americana, né? Qual que é a grande ideia por trás dessa noção de Pax, né? Essa é uma ideia que dificilmente pode ser traduzida em termos políticos, ou em termos econômicos, perdão, ou mesmo em termos jurídicos, porque na verdade é uma ideia que não pode ser trazida a partir de uma ideia técnica. Ela é essencialmente política. Vamos lá. Falar que o sistema internacional, com a implosão da União Soviética, se tornou unipolar, ou seja, tendo os Estados Unidos como centro absoluto de todas as decisões que vão ser tomadas para o bom funcionamento desse sistema, não significa dizer que o país central do sistema tinha capacidade de mandar em todos os outros países. Os Estados Unidos não conseguiam mandar em todos os outros países, o que é representado inclusive pela necessidade dos Estados Unidos de criar eixo do mal, de criar outras perspectivas, de criar outras visões a respeito, né, dos países que não se comportavam bem, né, os tais do rogue states, os estados pária, né, a ideia de eixo do mal depois do 11 de setembro, enfim. Porém, ainda que ele não conseguisse, que os Estados Unidos não conseguissem mandar em todos os outros países, havia indubitavelmente uma preponderância da sua capacidade de organizar o funcionamento desse sistema, por mais que houvessem transgressões a algumas dessas normas. É por isso que muitos autores vão chamar a expansão dos Estados Unidos nesse período da década de 90 e começo dos anos 2000 de uma expansão imperial. Porque a própria ideia de Pax vem de um outro império que já existiu, né, na história humana, que foi o Império Romano. A Pax é uma ideia da Pax Romana, né? Ou seja, como disse lá o Raymond Aron, que é um dos principais sociólogos que estudaram as relações internacionais na França, a Pax pode ser considerada não como a paz pela falta de conflitos, falta do uso da violência, mas sim, aqui eu cito diretamente o Raymond Aron, a rara situação em que todos os oponentes foram abatidos ou perderam a capacidade de resistir.
A Pax, portanto, ela é um tipo específico de equilíbrio do sistema internacional, de lógica de funcionamento da relação entre os países, as empresas, as organizações internacionais, enfim, que encontra esse balanceamento justamente por meio da centralidade assumida por um desses países, por uma unidade política reconhecida, né, no sistema internacional, nesse caso sendo os Estados Unidos. Nesse âmbito, os conflitos eles não se tornam proscritos de acontecerem, ou seja, não é impedido, não é impossível acontecer um conflito entre países diante de uma Pax Romana, uma Pax Americana, uma Pax Britânica nos mares no século XIX, por exemplo, só para usar alguns exemplos ao longo da história, mas eles não chegam a afetar a capacidade, né, eles não atingem de uma forma ou de outra a potência dominante no seu aspecto de centralidade desse sistema. Ou eles acabam ocorrendo de forma mais localizada, envolvendo potências menores, ou geralmente assumindo a forma de guerras civis. Não à toa, nos anos 90, a gente tem uma preponderância dos Estados Unidos sobre os governos centrais, mas a gente continua tendo conflitos armados, conflitos violentos, como a Guerra Civil na Somália, a Guerra Civil em Serra Leoa, a Guerra Civil em Ruanda e as guerras da ex-Iugoslávia, que são um misto de guerra civil com guerra tradicional interestatal, digamos assim. O foco, portanto, acaba permanecendo menos na americanização do mundo em si, digamos assim, na exportação do American Way of Life, que é um fato e que aconteceu, né? Mas aqui observando a partir de uma perspectiva Estados Unidos, do sistema internacional, de que embora os Estados Unidos fosse a maior potência cultural e econômica da época, a lógica principal que funciona né, assim, dentro desse sistema da Pax Americana é que a ação desse país vai ocorrer tendo como objetivo a manutenção da ordem. Os Estados Unidos passam a agir então como garantidor último da ordem legal daquele período que eu tendo a chamar de globalização neoliberal institucionalizada, porque feita por meio de organismos internacionais, como o Banco Mundial, como o próprio FMI, enfim, outras instituições que vão ser relevantes por isso. É nesse sentido que os Estados Unidos assumem, a partir da década de 90, a posição de polícia do mundo. Né? Se eles anteriormente eram a polícia do bom funcionamento econômico para eles, né, do Mar do Caribe e da América Central, por meio da doutrina do Big Stick, que recentemente foi utilizada aí no Big Brother, né, num dos discursos, e posteriormente, durante a vigência da Guerra Fria, os Estados Unidos foram a polícia do bloco capitalista, né, da expansão dessa área geográfica, política, capitalista ao redor do mundo. Com o fim da União Soviética, ele se torna a polícia do funcionamento do sistema internacional como um todo. E aí que está a característica específica desse momento. A gente raramente tem esse tipo de equilíbrio sistêmico. Só que nós que vivemos os anos 90, os anos 2000 principalmente, né? Eu era muito pequeno nos anos 90, só lembro dos desenhos. Mas que vivemos, né, no efeito do fim da Guerra Fria, a gente vai presumir que aquela realidade é a única realidade possível. Que aquele status quo é o status quo que deve ser defendido. E aí, qual que é o grande problema? A partir do momento em que esse momento, que é um momento raro, difícil de acontecer, começa a ser alterado, principalmente depois da crise de 2008, a crise financeira de 2008, que pareou de uma forma mais igualitária as capacidades materiais dos países ao redor do mundo, a gente começa a ter mudanças na estrutura e na organização desse sistema, né, que começam a se tornar cada vez mais ameaças à manutenção dessa Pax Americana. Muito da lógica do Joe Biden continua sendo, como ele falou recentemente num discurso, de que há uma competição interestatal e que os Estados Unidos devem vencer o século XXI, retornando de uma forma ou de outra a essa realidade da virada do século XX para o século XXI, no fim do século XXI para o século XXII. Então,
algo que a gente tem que entender é que ele vai tentar recuperar essa capacidade de centralidade imperial, de centralidade única, por meio, seja da regulação positiva da sociedade, né, ou seja, a regulação escrita, como é o caso da Cúpula do Clima, né, que vai tentar emitir aí uma série de tratados e acordos, né, tendo, digamos assim, focando não necessariamente nas proibições, no impedimento de que as pessoas façam alguma coisa, os estados façam alguma coisa, mas sim daquilo que eles devem cumprir, aquilo que eles devem fazer no futuro, criando um ordenamento jurídico positivado, né, escrito, trazido em forma de tratado e tudo mais, do comportamento público. E por fim, dando também, e isso que a gente tem que observar aí no longo prazo, a aplicação exemplar da força. Porque essa é uma realidade das potências imperiais. Elas acabam, de uma forma ou de outra, utilizando para si esse mecanismo, digamos assim, de aplicação exemplar da força. Elas aproveitam, de uma forma ou de outra, esse momento, né, de prevalência central para que um transgressor seja punido e os outros não venham a se tornar mais transgressores. Isso é algo que a gente tem que observar, porque hoje em dia a gente já está numa situação em que, se os Estados Unidos arriscam utilizar a força, pode vir uma certa reação por parte de China, Rússia, como a gente viu aqui no caso da Venezuela, né? O travamento da intenção do Bolsonaro de invadir a Venezuela, logo no comecinho do governo dele, veio justamente a partir do momento em que Rússia e China encamparam, digamos assim, a sustentação do regime chavista, enviando tropas e equipamentos bélicos para a Venezuela, impedindo de uma forma ou de outra que o Brasil, com parcos recursos, pudesse invadir em nome dos Estados Unidos aquele país. E esse é um aspecto interessante e importante para que a gente entenda de uma forma ou de outra aquilo que o Joe Biden está querendo no sistema internacional a partir dessa proposta da Cúpula do Clima. A capacidade hoje, como eu disse, de manutenção dessa Pax, ela já aparece meio que problemática, só que ela representa uma nova postura, diferentemente do Trump, da sua punição exemplar do sistema, né, dos transgressores da norma, como o caso do Irã, como o caso da Venezuela, com as suas lógicas de pressão máxima. Porém, a gente ainda há de observar como que os Estados Unidos, por exemplo, vão resolver o problema Bolsonaro, que é um governo que eles precisam, para impedir de uma forma ou de outra uma guinada em direção à China da região da América do Sul, só que ao mesmo tempo que vai contra tudo que eles defendem, tudo que eles querem. O próprio silêncio do Joe Biden com relação à administração Bolsonaro representa esse travamento e esse problema. Qual que é a questão? Se antes os presidentes dos Estados Unidos podiam contar aí, digamos, com 8 anos de governo, hoje em dia eles estão contando com 2 anos de governo, porque se o Biden não entregar bons resultados agora, na eleição de meio de mandato ele pode perder o controle do Congresso, e a partir daí ele não consegue mais governar de forma plena e livre lá nos Estados Unidos. O Wally está aqui embaixo, mas ele manda um abraço para vocês. Obrigado, digam aí o que vocês acharam desse vídeo, coloquem aqui nos comentários, se inscrevam, apertem o sininho e tudo mais, e a gente se vê na sexta-feira, pessoal. Até mais!